Olha só. 3D, eu tenho a coordenada X, eu tenho a coordenada Y, aí vou acrescentar uma coluna aqui, ó, para minha coordenada Z. Aqui não vai ser área, vai ser volume. Então, o que eu tenho é um XV, tá? Um YV e um ZV. Acompanhando. É isso que muda no exercício 3D. Você passa até a terceira coluna, a terceira coordenada, e não são áreas. Você vai medir volumes. E aí os seus produtos são XV, YV, ZV. Isso se o exercício, se a sua peça for uma peça de material homogêneo. Se a sua peça for toda constituída do mesmo material, do início ao fim. Aí o centroide coincide com o centro de gravidade. Centroide é uma propriedade geométrica. Centro de gravidade é uma propriedade de massa. Tem a ver com a massa, tá? Peso, vou dizer assim, centro de gravidade tem a ver com peso, tá? Para não confundir com centro de massa, que é outra coisa. Mas vamos lá. Se a peça for toda do mesmo material, basta você levar em conta o volume da peça. Se a peça tiver constituintes diferentes, aí não dá mais para levar em conta só o volume. Você tem que levar em conta o peso. Peso. E como é que eu encontro o peso de uma peça? Eu pego o peso específico da peça e multiplico pelo volume. Tá? Então, no lugar de V, não vai ser o V, vai ser gama V. É o gama, que é o peso específico, vezes o volume, que eu quero peso, não mais o volume, eu quero o peso. E aí, então, na hora de multiplicar, você tem que multiplicar o X por quem? Pelo gama, que multiplica o V. Aqui, o Y, que multiplica quem? O gama vezes o V. O V, que multiplica o gama vezes o V. Estão entendendo? Ah, professora, vai ser difícil de fazer as contas aqui. Aí você pode, se você quiser, ó, para facilitar, já que a gente está trabalhando com tabela, faz uma coluninha do V primeiro, tá? Faz uma coluninha, calcula o V, depois você multiplica aquele volume pelo peso específico correspondente. E aqui vai ser assim, ó, para cada uma das figuras, ó, linha. Figura 1, figura 2, as figurinhas. Figura 3, e assim sucessivamente, tá? Vamos ao nosso exercício. Qual é a peça que eu tenho? Olha, é uma peça, né? É tridimensional, tá? Eita, diminui um pouquinho. É tridimensional, sai fora você. Ela é composta por uma base regular, tá vendo? Não tem que integrar nada, tudo formado por áreas, né? Todas as peças ali, todos os pedaços daquela figura, daquele objeto, são formados pela extrusão de uma figura geométrica conhecida. Por exemplo, o paralelepípedo. Cadê o exercício? O paralelepípedo, né, tem seções transversais o quê? Retangulares. Então, é fácil encontrar o centroide do paralelepípedo. Então, esse bloco aqui da base, eu vou escrever a coordenada x, a coordenada y, a coordenada z, como? Ora, ele é todo formado por retângulos está sempre no meio. Então, eu vou olhar uma seção transversal aqui que tem um retângulo de base 250, eu sei que o centroide dele vai estar no meio do 250. Vou olhar a outra seção transversal, que também tem um retângulo de base 250, idem. Vou olhar a terceira
dimensão e vou ver um retângulo também de altura 100. Aí eu sei que o centroide dele está no metade do 100. Então, vai ser assim, toda vez que tem retângulo, metade. Metade de 250, metade do outro 250, metade do 100. Não é difícil encontrar o centroide de um paralelepípedo. Aqui também é um paralelepípedo, porém, é um paralelepípedo que eu furei. Furo. Cuidado aqui. Tem um furo. O meu furo é o quê? Cilíndrico. O cilindro é formado pela extrusão de que área? Uma área circular, cujo raio está dado aqui, 50. Então, beleza. Onde que vai estar o centroide do cilindro? O que é um cilindro? Pô, é uma figura de revolução. Ela tem um eixo axissimétrico. Simetria me lembra que o centroide está em cima do eixo. Então, eu sei que o centroide vai estar aqui num eixo passando pelo centro do círculo, só que é uma profundidade, né? Uma determinada profundidade aqui, ó. Se o meu furo tem 50 milímetros de profundidade, o centroide dele vai estar na metade dos 50. Tá? Finalmente, eu tenho uma última peça aqui. Na hora lá, não vou numerar assim, não vai ser a última, não. Vou deixar o furo como última. Eu sempre deixo o furo como última linha lá, para eu não me esquecer dele. Essa peça aqui não é formada pela extrusão de um triângulo, então eu sei onde está o centroide do triângulo. Onde vai estar o centroide da minha peça 3D? Vai estar no meio da espessura. Tá? Sempre assim. Pega a seção transversal, imagina onde está o centroide da seção transversal e empurra no espaço com a espessura dada. O centroide vai estar no meio da espessura. Tá? Eu vou desenhar um por um para vocês irem acompanhando bem, mas eu vou fazer assim, ó, para começar. Deixa eu fotografar isso aqui. Escreve? Não escreve, não. Vou fotografar aqui, que a gente consegue desenhar aqui. Ó, de novo, aquele papo lá de referência. Você precisa de um sistema de referência, ok? Aqui o exercício já te deu um sistema de referência. Olha, o eixo X está para cima. O eixo vertical vai ser o X. Então, a peça toda vai ter o eixo, a coordenada X positiva. O Z está entrando na peça. Então, a peça toda, todos os pedacinhos vão ter Z positivo. Cuidado com Y. Você vai ter metade da galera com Y positivo, porque está para cá, e a outra metade está para lá, né? Então, olha aqui o Y aqui, tá? Então, vai ter gente que vai ter o Y para cá e vai ter gente que vai ter o Y negativo. Cuidado com o sinal das coordenadas. Aí eu vou fazer assim, ó, vou numerar a galera aqui primeiro. Vou chamar isso aqui de 1, tá? A base eu vou chamar de figura 1, a base. Depois eu vou fazer isso aqui como 2. Depois eu vou fazer isso aqui como 3. E o furo eu sempre deixo por último, vai ser a minha figura 4. Estão de acordo? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4. Minha tabelinha vai ter 4 linhas aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4. De acordo com a minha numeração aqui, 1 é a base. 1 é a base. Então, ela é essa peça aqui que tem 250 por 250 por 100. Vamos falando aí, gente. Abre o microfone aí e vai participando aqui comigo. Coordenada X, então está na altura. Qual vai ser o centroide? O x-til do centroide dessa peça paralelepípedica. Aqui embaixo.
Qual vai ser a coordenada x dele? Vai ser 50, né? 50, tá? Na metade do 100, eu encontro 50. Vou meter 50 aqui. 50. Algo está acontecendo, conseguiu escrever aqui? Tá, beleza. 50. E a coordenada y? Y é essa dimensão aqui, ó. Vou reforçar aqui, ó. Esse é o y, ó. Tá meio apagadinho ali. Esse que é o y. O y tá aqui, nessa direção. Qual vai ser a coordenada y da minha peça 1? 0. 0. Né? Não é uma peça simétrica? Ela é simétrica aqui em relação ao plano XZ. Né? O plano XZ é um plano de simetria. Então, o centroide vai estar lá no plano XZ. Só que a uma determinada altura, que a gente já sabe que é 50, e uma determinada profundidade Z. Mas o Y é 0. Então, 0 aqui. A altura é metade do 100. Profundidade é metade de quem? De 250. Então, o Z é quanto? 125. E todo mundo positivo. Positivo, positivo, positivo. Né? Quem que é o volume desse cara? Base vezes altura vezes largura. 250 vezes 250 vezes 100. Então, aqui, 250 vezes 250 vezes 100. Tá? Esse númerozão aí, grandão mesmo. Eu estou fazendo em milímetro. Esse cara aqui está em milímetro cúbico. Tá? Do jeito que eu escrevi aqui, ele está em milímetro cúbico. Todo mundo em milímetro, e esse cara aí, milímetro cúbico. Dúvida aí na primeira figura? Não, né? Vocês não falam porque vocês não têm dúvida. Vamos para a figura 2. Vou apagar esse negócio aqui. Figura 2. Figura 2. Esse cara aqui. Se fosse um triângulo, né? Como eu falei, se fosse um triângulo, ele estaria aqui mais ou menos, né? O centroide do triângulo. Tá pouco, né, Flávia? Vamos, experimenta trazer mais para cá, peraí. Estaria aqui assim, ó. 1/3 da altura com 1/3 da base. Era aqui, assim, ó. Mais ou menos aqui. Né? Se fosse um triângulo, estaria aqui, ó. 1/3 de 250, aqui seria 1/3 de 250, e aqui, essa alturinha aqui, 1/3 de 150, né? Essa altura aqui, ó, 150 aqui e 150 aqui. Então, 1/3 e 1/3, só que ele, cuidado, não é área, é volume. Então, tem que entrar com ela para dentro da massa. Está lá na metade dos 50. Então, vamos lá. Uma coordenada de cada vez. Eu quero primeiro a coordenada x, que é isso aqui, ó. Coordenada x é essa altura aqui. Essa é a altura do centroide. Vai estar lá dentro, mas a projeção dele está aqui na área. Para a altura x, para a coordenada x, eu posso olhar só a projeção dele. Que coordenada é essa, por favor? 150. 1/3 de 150 é 50, aí eu somo com 100, 150. 150. Então, a coordenada x do centroide da figura 2 é 150. Coordenada y. Coordenada y, tá? De novo, esse cara, a direção está aqui, ó. Esse que é o y. Então, eu quero a distância. Essa distância y aqui. Vejam bem, se fosse esse ponto desenhado aqui, se fosse um triângulo, a distância y seria 125. Mas ele não está na área, ele está dentro, está imerso aqui dentro do volume, né? Está na metade dos 50. A metade dos 50 é 25.
Então, é 125 menos 25, que deu 100. Ok? Ok. Ok. E nesse caso, como ele está aqui, né, na direção, no sentido do y positivo, a coordenada y é positiva. Então, vai dar 100 aqui. 100. Positivo. Gente, se alguém não estiver vendo, me fala. Vamos para a coordenada z. A coordenada z, que entra. A coordenada z é essa aqui, ó. Que entra na peça. Essa coordenada aqui, ó. Olha o eixo Z entrando na peça, tá? Furando a peça assim, ó. Entrando na peça. Isso que é o Z. Ah, olhem para o Z. Eu vou alcançar o centroide aqui, que está aqui dentro, mas eu posso olhar, como é coordenada Z, eu posso olhar a projeção aqui, que vai dar a mesma. É 2/3 aqui do 250. Vai dar 166,67. 166,67. Dúvida? Volume. O volume dessa peça aqui, olha, ela é a metade de um paralelepípedo. Ela é a metade de um paralelepípedo. Se fosse um paralelepípedo... Oi, pode falar. Desculpa te interromper. Você fez 250 dividido por 3? Não, 2/3. Sabe por quê? 1/3 é isso aqui, ó, Larissa. 1/3 é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Ah, tá. Tá? Isso aqui é 1/3. Quanto que é isso aqui? 2/3. Tá? Então, 2/3. Obrigada. Tá certo? 2/3. Ah, se for 2/6, tá certo. Tá, 166,67. E o volume, gente? Ele é metade de um paralelepípedo. Se fosse o paralelepípedo, ele teria base 250, altura 150 e profundidade 50. Então, se fosse paralelepípedo, seria 250 vezes 150 vezes a profundidade, que é 50. Só que ele é metade, então tem que dividir por 2 aqui para encontrar o volume dele, né? 250, 150, 50. 250, 150 e 50. Multiplica esses 3, divide por 2, porque é metade do volume. Ok? Dúvida? Vamos avançar, então, para a terceira figura. Figura 3. Mais um paralelepípedo. Aí, a figura 3, gente, a figura 3, você vai imaginar ela inteira, porque o furo está na figura 4. Ok? Então, você vai imaginar um paralelepípedo de base 250, altura 150, volume, espessura, profundidade 50, e vai fazer tudo bonitinho. Não se preocupe em tirar nada, você vai tirar na linha correspondente ao furo. Tem muita gente que gosta de tirar 2 vezes, sabe? Tem muita gente que gosta de tirar 2 vezes. O 3 é a figura cheia. O 4 é o furo. Então, você está retirando só na linha que representa o furo. Então, dito isso, vamos lá. Vamos escrever as coordenadas da figura 3. Vou apagar um pouco de coisa aqui. Coordenada X, a altura. A minha peça tem a altura de 150, então vai estar na metade de 150, só que eu vou somar 100, tá? A metade de 150 é 75. Como eu somo 100, dá 175. A coordenada X da figura 3 vale 175, ok? A coordenada Y, de novo, se fosse a área, né, estaria aqui, eu vou percorrer tudo aqui, vai ser 125 menos a metade da espessura. 125 menos a metade de 50 dá 100.
Só que agora não está para cá, para o lado positivo do y, está no lado negativo do y. Então, a minha coordenada aqui é menos 100. Tá? Muita atenção com essa coordenada aqui. Se você esquece esse sinal, vai dar errado o seu exercício. Tem uma coordenada y negativa. Ok, gente? Para concluir, a coordenada z, que é essa coordenada que entra na peça aqui, ó, que fura a peça. A minha base é 250, seria, como é retângulo, seria na metade da base. Metade de 250, 125. Volume. O volume é uma peça de 250 com 150 com 50. Então, 250 que multiplica 150, que multiplica 50. Esse é o volume da minha figura 3. Dúvidas na figura 3? Última figura. O mérito está aqui, hein, gente? O mérito da questão está aqui. Daqui para lá é conta. Não tem mais nada de... Aqui você tem que acertar. Se você errar alguém aqui, você está comprometendo sua solução inteira. Não tem mais onde avaliar. Se fosse uma questão de prova, é ali, aquele miolo ali que tá certo. Se errar daí para frente, você deu bobeira. Mas o mérito mesmo está em olhar cada figura, encontrar seus volumes, suas coordenadas e tal. Isso que é importante. Vamos para a quarta figura, que é furo. Furo. Aí você vai lembrar que essa linha aqui, na hora de você fazer os somatórios, a linha 4 você subtrai ao invés de somar. De resto é a mesma coisa, vai encontrar o centroide dele. Cadê o centroide desse cilindro aqui? Vamos lá, se fosse a circunferência, eu vou lá encontrar a altura do centro da minha circunferência. É o raio 50 mais 100. Então, o x dele é 150. O x dele é 150. Ok? O x do meu cilindro. Tá? Tá aqui, ó. O centro tá aqui, a altura dele, então, o raio é 50 mais essa altura dessa base aqui, 150. O y, de novo, 125 menos a metade da espessura. A espessura é 50, a metade é 25. 125 menos 25, 100. De novo, o y é 100. Isso aqui está do lado de lá, no y negativo. Esse cara aqui também é menos 100. Tá? Então, vou tirar esse negócio aqui, se lembrar, já entendeu. Cuidado com as coordenadas, tem que escrever sinal nas coordenadas. Finalmente, o Z. O centro está aqui, a 125 de distância. Então, a coordenada Z do centroide do cilindro é 125. 125. Positiva. Alguma dúvida? Flávio, Oi. da figura 1, você colocou y igual a 0, porque o eixo de referência está exatamente ali na metade ali da figura 1. Isso. Uhum. É só Tá? para confirmar isso mesmo. Porque, aí, para você ter certeza, olha só. Ai, peraí. Essa barrinha aqui do PDF atrapalha pra caramba. Ó, a base toda não é 250? A referência ele colocou na metade, ó, 125. É isso que eu estava refletindo, porque se colocasse em outro lugar, seria tudo diferente. Exatamente. Por isso que eu falei, assim, ó, primeira coisa que você vai fazer na hora de resolver o exercício é escolher um sistema de referência. Aí, a tua resolução vai ser uma, a minha resolução pode ser outra. Entendi. Tá? Mas todos nós vamos chegar no mesmo ponto. Filosófico isso aí. Cara, eu amo essa matéria. É muito linda, não é? Então, é muito linda, é muito linda. Ai, Larissa.
E o volume? Larissa, eu estou preocupada. Você me perguntou da figura 1, mas você está acompanhando as outras figuras aqui? Tô sim. Tá. É porque só o zero que estava me incomodando, mas aí eu fiquei Ok. repetindo, Isso. e agora entendi. Tá, mas tá tranquilo? Posso O seguir resto aqui? eu Ô, acompanhei. Flávio, Pode falar. aproveitando de perguntar de outros figuras para trás, perguntar também. Na figura Isso. 2 aqui, no X, como é que Ah, aconteceu 150? Eu fiquei figura meio perdido 2, aqui. No figura X. 2x. Vamos olhar para ela. Figura 2 está aqui, né? Essa cunha. E eu quero saber a altura. A altura. Essa cunha aqui é formada pela extrusão de um triângulo, ok? Uhum. O triângulo, eu sei onde está o centro geométrico de um triângulo. Está sempre assim, metade não, 1/3 da base e 1/3 da altura. Então, a altura desse cara aqui, ó, a altura dele, quanto vale essa altura? Isso vale 150, né? 150. Então, 1/3 está aqui, mais ou menos assim, ó. Né? 1/3, assim, ó. Uhum. 1/3 de 150 é 50, não é? Uhum. Então, até aqui tem 50. Ah, Esse certo. pedacinho que tem 50. Só que o sistema de referência está lá embaixo, está lá no chão. Então, não é 50, é 50 mais 100. Mais 100. Uhum. E Entendi. aí, 150. Correto? Correto. E o Y? Você compreendeu o Y? Arranca Tranquilo? dois, arranca 2/3, não é? O Y, não. O Y, Não, peraí. o Y não. O O Z Z. que é O Z que é 2/3, 2/3. tá? E o Y, É se o fosse o 100 vezes. retângulo, estaria nessa, se fosse o triângulo, estaria nessa fase, mas como é volume, está inserido aqui na metade do 50. Então, tu tem que voltar um pouquinho. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Aí as outras figuras, tá tranquilo, gente? Faltando eu calcular o volume do cilindro, né? O que é o volume do cilindro? É a área da base vezes a profundidade. A área da base é πr ao quadrado. Então, vai ser π, que é 3,14, que multiplica o r, se eu não me engano, é 50, exatamente, 50 ao quadrado, tá? πr ao quadrado é a área da circunferência. Mas ela foi estrudada quanto? 50. 50, tá? Então, esse aqui é o volume do cilindro. Tudo bem, gente? Agora vamos para mais um pulo do gato aqui, mais um pulozão de gatão aqui. Como a peça não é homogênea, você vai pegar esse volume, você não quer o volume, você quer o peso. Então, como a peça não é homogênea, você vai pegar o volume e vai multiplicar pelo peso específico de cada figura. Vamos voltar no enunciado. Olha o que ele está falando, que a base da peça tem peso específico 78 quilonewtons por metro cúbico. Cuidado com as unidades, hein? Cuidado com as unidades, porque a gente está calculando volume em milímetro e ele está dando peso específico em metro cúbico, tá? Precisa transformar isso? Sim ou não? Olha só, tem que ter cuidado. Cuidado você tem que ter. Mas por que eu não preciso transformar? Por que eu não preciso transformar? Porque eu não vou fazer o produto. O que é o meu x-barra? Né? O que é o meu x-barra? Não é o somatório de todos os x vezes as áreas dividido pelo somatório de todas as áreas, se fosse 2D, né? Se for 3D, como eu estou falando de 3D, é volume. Volume. Né? Então, a unidade que tem no numerador vai aparecer no denominador. Então, você pode trabalhar a unidade que você quiser no volume, porque vai aparecer a unidade no denominador. Você pode trabalhar com a unidade que você quiser. Ah, mas e quando eu tiver que multiplicar pelo peso específico, professora? Também, ó, aqui você não vai multiplicar no numerador o volume pelo peso específico? No denominador você também vai multiplicar.
você também vai multiplicar pelo peso específico. Estão me entendendo? Não tem que ter medo da unidade, tem que ter cuidado. Cuidado, só para você saber. Mas eu preciso mudar de quilonewton por metro cúbico, eu tenho que mudar ele para qualquer coisa? Não, você pode usar esse 78 no numerador e o 78 no denominador, não tem problema. Tá? Porque senão você fica carregando muito zero aí e pode dar dificuldade. Não tem problema, eu fiz meu volume em milímetro cúbico, posso multiplicar pelo gama em quilonewton por metro cúbico? Pode, porque embaixo você também está multiplicando pela mesma coisa, as unidades estão se mantendo no numerador e no denominador. Depois você corta a unidade, não tem problema. Então, vamos voltar para o que interessa. A base tem... Oi? Uma dúvida. Esse exercício aí, se a peça fosse toda homogênea, tivesse o mesmo gama ali, seria fazer igual o exercício anterior, só que eu tive... Isso. Se fosse... Se a peça for... se a peça for homogênea, feita do mesmo material, significa que o centro de gravidade coincide com o centro geométrico. Então, você não precisa calcular o peso, não precisa multiplicar pelo peso específico. Mas, se a peça for diferente, for constituída, for heterogênea, bifásica, trifásica, não for homogênea, e a pergunta for, cadê o centro de gravidade? Cadê o centro de gravidade? Você tem que calcular os pesos, tem que multiplicar peso específico por volume, tá? E olha aqui, o que ele está pedindo é CG. CG é centro de gravidade, não é centroide. Centroide é uma coisa puramente geométrica. Tanto faz que material está feito isso aí, eu quero ver o centro geométrico da peça. Centro de gravidade é o ponto em que eu consigo equilibrar a peça. É o lugar geométrico onde passa a resultante do peso próprio. Então, são coisas diferentes. Centroide e centro de gravidade são coisas diferentes. Eles só coincidem se o material for homogêneo. Se o material for heterogêneo, cuidado. Aí você tem que calcular o peso. Como é que eu calculo o peso? Multiplicando o peso específico, né? Multiplicando o peso específico pelo volume. O peso específico é peso por volume, então você multiplica ele por volume. Então, a base tem o gama de 78 e o resto da peça tem gama 26. Então, na primeira linha, quem que é o meu gama V? É o gama 78 vezes o volume do paralelepípedo, tá? As outras linhas você não vai multiplicar por... aqui eu multipliquei por 78. As outras linhas eu vou multiplicar por 26. Então, essa linha aqui, vai ser 26 que multiplica o volume. A linha de baixo vai ser 26 que multiplica o volume. A última linha, tem gente que tem dúvida quando chega na última linha. 26 que multiplica o volume. A única peça que tem um peso específico diferente é a base. Foi o que ele falou, olha o enunciado. A base tem peso específico 78. O restante da peça, peso específico 26. Ou seja, a figura 2, a figura 3 e a figura 4, porque ela é um material que eu estou tirando. Mas eu estou tirando de onde? Eu estou tirando daquele paralelepípedo, daquela peça, aquele bloco, que teria peso específico 26. Eu tirei dali. Então, o volume do meu cilindro vai ser multiplicado pelo peso específico do material de onde eu estou roubando ele. Entenderam? Tem gente que pega e multiplica por 0, e aí estraga tudo. É furo, não tem material. 0. Não. A remoção está no ato de subtrair aquela peça, de pegar, em vez de somar, menos. Ok? Agora, é um material, tinha material ali. E qual que era a densidade desse material? 26. Certo, gente? Faz sentido, você considerou ela cheia, então... Isso, né? Multiplicar.
de subtrair, o ato de subtrair é que faz com que você compute a retirada, né? A retirada de material. Mas, inicialmente, ele tinha peso específico, sim. Quanto? 26. 26 vezes o volume dele, tá? Agora, ó, chega naquela parte que não tem mérito nenhum, né? Basta você pegar o X e multiplicar pelo gama V da peça, tá? E aí, aqui, ó, já vou arrastar para baixo, porque é tudo igual. Arrastei para baixo, tá? Esse cara aqui tem que ficar coloridinho, né? Nessa coluna, você vai pegar o Y e vai multiplicar pelo gama V da peça de novo. E eu vou puxar para baixo, porque todo mundo aqui é igual, tá? Mas o último aqui eu vou lembrar de colorir, para você não esquecer que ele vai subtrair. Última coluna aqui, você vai pegar o Z e vai multiplicar pelo gama V da peça. Tá aqui. Né? Puxa para baixo aqui, para fazer igual para todo mundo. Deixa eu colorir aqui de novo. Tá bom. Deixa eu conferir. Essa coluna é formada pelo produto da B com a F, essa coluna C com a F, essa coluna D com a F, certinho, né? E agora, o que eu tenho que fazer? Tem que encontrar aqui, ó, soma, tá? Soma e soma. Tem que somar essas colunas aqui. Porém, espera que faltou somar aqui, ó. Soma, tá? Vou somar os pesos, vou somar os produtos. Porém, a última coluna eu subtraio. Então, figura 1 compõe com a figura 2, agrega a figura 3, subtrai a figura 4. Tá? O resto é igual, já posso até puxar aqui, ó. Tá? 2 soma com 3, soma com 4, subtrai a linha 5. 2 com 3 com 4, menos a linha 5. 2 com 3 com 4, menos a linha 5. Tá? Estou usufruindo aqui do Excel, que não é Excel, é planilhas Google. Estou usufruindo delas para ir mais rápido aqui no exercício. Ok? Somei os pesos, somei os produtos. X vezes o peso, Y vezes o peso, Z vezes o peso. Finalmente, como é que eu encontro o X maiúsculo, o X barra? Dividindo essa somatória. Deixa eu só iluminar aqui para vocês verem. Isso aqui são os somatórios, tá? Como é que eu encontro o X barra? Eu divido isso, né? O X gama V, divido pelo gama V. Como é que eu encontro o meu Y barra? Eu divido isso, que é o Y gama V, pelo gama V. Como é que eu encontro o meu Z barra? Divido o Z gama V, pelo gama V. Tá? Tem muitos algarismos aqui. Tem muitos algarismos aqui. Que unidade que saiu esses caras aqui, hein? X barra, Y barra e Z barra. Que unidade que saiu isso? Milímetro. Milímetro. Todo mundo aqui é milímetro. Tá? Todo mundo é milímetro. No numerador, eu tinha quilonewton por metro cúbico, que multiplicava milímetro ao cubo. No numerador, tinha milímetro, que multiplicava quilonewton, dividido por metro cúbico, que multiplicava milímetro cúbico. No denominador, eu tenho quilonewton por metro cúbico, que multiplica milímetro cúbico. O que sobrou? Milímetro. O milímetro que estava no denominador lá, sobrou, ficou milímetro. Tem resposta aí, esse exercício? Dá uma conferidinha, por favor. Onde está ele?
Tem resposta não, gente? Não tem, né? Esse não tem. Tá, não tem. Vamos dar só uma conferidinha. Aqui, ó. A conferida, na hora de conferir, é isso aqui que você confere, né? Figura 1, x, y, z, da figura 1. 50, 0, metade de 250. Ok, figura 2. 150, o y, 125 menos 25, 100. O z, 2/3 de 250. Figura 3. O x, 75, 175. 175, o y, 125 menos 25, 100, menos 100. O z, entrando na peça, metade de 250. Né? Isso. A última. O x, 100 com 50, 150. O y também é menos 100, também é menos 100. O z, entrando na peça, 125. Entrando na peça, 125. Os volumes. Paralelepípedo, metade do paralelepípedo. Não, esse aqui é 250 com 250, esse aqui é 250 com 150. 150, 250, 150, 150, certinho. Metade. Aqui é a mesma coisa, mas não é metade. Aqui é o πr ao quadrado, que multiplica a profundidade. O raio é 50, a profundidade é 50, certinho. Gama. Gama V. O primeiro eu multiplico por 78, os outros eu multiplico por 26. Ok. Somo, subtraio. Subtrai, ok. Aqui é a coluna B com a F. Aqui é a coluna C com a F. Aqui é a coluna D com a F. Aqui eu divido a G com a F, aqui a H com a F, aqui a I com a F. Certinho, podem confiar. Tá aí o resultado do exercício.